Para falarmos da indústria nacional, é necessário voltar ao período histórico que vai da década de 1930 a 1950. Começou-se a abandonar a velha política do café com leite. No Brasil de Getúlio Vargas, presidente nacionalista, operou-se políticas que se tornaram decisivas na ruptura de poder dos estados oligarcas ligados aos setores agrocomerciais. Neste período, nasceu o sonho de um Brasil industrializado, desenvolvido e independente. Neste período, Vargas adotou uma forte política industrializante, abrindo milhares de novas vagas de emprego nos grandes centros urbanos, principalmente Rio e São Paulo, onde se concentrava o maior êxodo rural, reflexo da agora decadente economia cafeeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, Petrobras, entre outras ações de Estado. Era preciso criar empregos, desenvolver a economia nacional e ter independência diante de um mundo colapsado por uma guerra. Vargas consolidou as leis trabalhistas, organizando através do Estado as relações do trabalho. Em pouco tempo, a Petrobras se tornou a principal estatal nacional, movimentando o setor energético e sua indústria de base. Neste período, a indústria automobilística se tornou o motor da economia nacional. A combinação de um país continental com abundantes riquezas naturais e muita matéria-prima colocou o Brasil na mira dos interesses da iniciativa privada nacional e internacional. Nas décadas seguintes, o Brasil foi se abrindo aos poucos para uma maior internacionalização econômica, cada vez mais abrindo espaços para a entrada de capital estrangeiro. Nossas estatais, durante todo esse período, sofreram com investidas de empresas e governos estrangeiros para que fossem privatizadas. Um processo político constante, mas nesta época existia uma consciência nacionalista por parte dos principais setores brasileiros, tanto ligados à esquerda quanto à direita nacionalista. A década de 1990 foi marcada por um processo de abertura do mercado nacional através da implantação do modelo neoliberal. Surgiram várias ondas de privatizações de nossas estatais, principalmente durante os 8 anos de governo FHC. Foi um período onde o Estado abriu mão do poder de regulamentar a economia, começou a flexibilizar leis trabalhistas e abriu o mercado para produtos, serviços e capital internacional, vendendo ou sucateando ainda mais a indústria nacional. A década de 2000 foi marcada por uma retomada de políticas públicas voltadas à valorização da indústria nacional. Neste período, a indústria nacional, siderurgia, agronegócio, energia, comunicação, infraestrutura, os mais diversos setores passaram a crescer com incentivo estatal. O governo Lula promoveu um governo desenvolvimentista com ações sociais e parcerias com a iniciativa privada nacional, desenvolvendo políticas que priorizam os investimentos na indústria e na produção nacional. Um grande exemplo destas políticas foi a indústria naval e portuária, que nas décadas anteriores foram deixadas de lado e voltaram a produzir em grande escala, impulsionadas pelo crescimento da indústria petrolífera, turismo, agronegócio e comércio exterior. Para se ter uma ideia, durante os 8 anos de governo Lula, a Petrobras teve 1.250% de crescimento de seu valor de mercado. Este crescimento fomentou diversos outros setores da economia. O Brasil passou a ser um país mais soberano, respeitado internacionalmente como um player de peso na economia global. No período que foi de 2002 a 2012, o Brasil foi um país feliz, conforme ranking da revista Forbes. Emprego, poder de consumo, investimentos em pesquisas e tecnologia, maior divisão de renda e inserção de milhares de brasileiros nas classes médias. Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. Brasil, um país periférico que historicamente esteve para o Ocidente como uma colônia de exploração, uma nação rica, mas que não tinha tradição nacionalista de cumprir um papel soberano. Com uma política internacional e diplomacia soberana e nacionalista, o Brasil se transformou numa potência global. Sua indústria de base, a todo vapor e a diversidade de suas commodities elevou o Brasil a um status nunca alcançado antes. A Petrobras sempre foi uma estatal muito desejada por setores internacionais. Com a descoberta do pré-sal em 2006 e com a disparada dos valores de suas ações, a Petrobras voltou ao centro das atenções de grupos internacionais que passaram a intensificar o lobby para sua privatização. Além disso, nossa agroindústria lucrava como nunca e fazia um enorme peso nos superávites da balança comercial brasileira.
o sucesso econômico e político do Brasil começou a despertar a preocupação em outros países. Para se ter uma ideia, o Brasil passou a ser o país que mais vendia proteína no mundo. Nossa produção agrícola todo ano batia recorde de produção e exportação. Nosso aço tinha melhor custo-benefício e a indústria de serviços e engenharia começavam a ganhar o mundo. Isso passou a incomodar muitos setores internacionais, como, por exemplo, a agroindústria estadunidense, as grandes companhias de petróleo e até grandes empresas de tecnologia, engenharia e defesa. Em 2014, a Operação Lava Jato chega com tudo, prometendo um combate impiedoso contra a corrupção, com uma proposta de moralizar a política e o Estado brasileiro. No embalo das manifestações de 2013, a operação começa a fazer devassas em grandes empresas nacionais, principalmente na Petrobras, empresas de engenharia e, posteriormente, no agronegócio. Para os procuradores da Lava Jato, o Brasil havia se tornado um paraíso de corrupção estatal através das grandes indústrias e empresas nacionais. A Operação Lava Jato, para fazer o trabalho de moralizar o Brasil, segundo eles, agindo fora do modelo democrático, constitucional e quebrando as regras do presidencialismo de coalizão, utilizou dos mais diversos subterfúgios para dar seguimento ao projeto. Projeto esse que não tinha a intenção de combater a corrupção, mas desmontar a democracia no Brasil e, consecutivamente, a indústria nacional. A Operação Lava Jato foi responsável por minar as instituições, instalando o caos institucional e colocando de cabeça para baixo todos os aspectos da democracia brasileira. Através de delações premiadas, vazamentos seletivos apenas contra um grupo político, prisões preventivas, julgamentos e investigações corrompidas, a Operação Lava Jato começou a desestabilizar tanto o governo Dilma quanto diversos setores da indústria nacional. A Petrobras, assim como grandes empresas de engenharia e serviços, foram para a mira da justiça sob os julgamentos do então juiz Sérgio Moro. O princípio era a criminalização do sistema político brasileiro, o mesmo que há anos era mantido por setores conservadores da política nacional. O processo que se viu a seguir ao início da Lava Jato foi o da destruição das bases constitucionais brasileiras, abrindo espaços estratégicos para interesses estrangeiros que estavam de olho nos recursos estratégicos do Brasil. Em consequência disso, empresas de grande porte no campo da engenharia e do agronegócio foram à falência, assim como a indústria do petróleo, desempregando milhares de trabalhadores em todo o país. A Lava Jato provocou um impeachment ilegal e uma prisão absolutamente injusta, como no caso do ex-presidente Lula. Construiu uma narrativa em torno da organização social do Brasil, de forma que deram legitimidade à destruição das bases democráticas do país. A consequência mais grave da Operação Lava Jato apareceu anos depois com os sintomas da quebra democrática acontecida no Brasil. Bolsonaro nasceu do lavajatismo e se tornou seu filho mais macabro e perigoso. Bolsonaro tornou-se representante dos interesses mais ambiciosos do capital estrangeiro. Moro, seu até pouco tempo super-ministro, foi um grande agente dos interesses internacionais. Denúncias envolvendo a relação de procuradores da Lava Jato e seu maior nome, Sérgio Moro, com o Serviço de Estado e Inteligência estadunidense não param de aparecer. Uma relação que fere os preceitos soberanos do Brasil e que objetiva a entrega de nossas indústrias e riquezas para megas corporações multinacionais. Como um funcionário do governo dos Estados Unidos da América do Norte, Bolsonaro governa de forma a continuar a destruição do Brasil em sua democracia, soberania e estrutura econômica. Em agosto de 2019, o governo brasileiro assinou um memorando que entregava obras bilionárias de infraestrutura para empresas estadunidenses. Graças à Lava Jato, grandes empresas brasileiras que chegaram a ser uma das mais competitivas e ativas do mundo, hoje perderam espaço para o capital internacional que metodologicamente foi destruindo o país nos últimos anos. Precisamos resgatar nossa indústria, nossa economia, nossa soberania e valorizar nossa ciência. Mas para isso, precisamos recuperar em nosso povo a consciência de nação, valorizar a nossa cultura e, principalmente, a luta popular em nome dos princípios democráticos. Uma nação soberana é aquela que, além de uma indústria forte, uma economia justa e igualitária, é aquela que tem um povo que valoriza sua cultura, observa sua história e aprende com os erros do passado. Cabe a nós construir esse caminho que, através das mentes, do coração e das mãos da classe trabalhadora, reconquistemos a nossa soberania e nossa democracia.